Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa live do MPU, do Ministério Público da União, para os cargos de técnico e analista. Eu sou o professor Ferdinando Scremin, leciono Direito Administrativo para o Concursos e estou de férias, viu pessoal? Você deve estar olhando aí que o cenário é um pouco diferente, é isso mesmo, a gente grava durante a viagem mesmo, estou aqui na Associação dos Magistrados do Paraná e dentro desses chalés a gente acaba trazendo o nosso equipamento de gravação para que você não perca as nossas lives, tá certo? Então perdoe se a iluminação não está 100%, o áudio eu trouxe o mesmo microfone que eu gravo, mas o importante é que você tenha a sequência das lives. O MPU é uma carreira excelente, eu fui analista processual do MPU, trabalhei na minha cidade, em Umuarama, no Paraná, e ali exerci as funções de supervisor administrativo e de supervisor jurídico também, né? Havia duas funções gratificadas ali, né? Essa administrativa e uma outra voltada ao assessoramento do Procurador da República. Foi um período curto, 6 meses, mas do qual eu trago excelentes lembranças. O professor compilou questões do último certame, certo ou errado, estilo CESP-SEBRASP. Caso fique alguma dúvida, por favor, mande um direct para o professor @prof_Ferdinando Scremin. Tá bom? Qualquer dúvida que ficar, o professor sanala A ou sanalas A, né? E pessoal, para quem ainda não é meu aluno ou não conhece o meu e-book, eu tenho um e-book totalmente gratuito sobre a lei de improbidade administrativa. Caso você ainda não tenha esse material e queira possuí-lo, é grátis, é gratuito, é só encaminhar o seu e-mail para o meu Instagram. Beleza? @prof_Ferdinando Scremin. Vamos lá então? Eu trouxe aqui a plataforma do que, com as questões que nós vamos resolver, e eu vejo aqui, né, aumentei a fonte, vamos então retroceder as questões. Espera aí. Pronto, agora sim, a última prova 2018, técnico do MPU, banca CESP-SEBRASP. São questões, no mais das vezes, de dificuldade mediana, tá pessoal? Banca CESP-SEBRASP, a volta e meia tem uma pegadinha ou outra em direito administrativo, mas no geral uma banca previsível, uma banca que cobra os entendimentos e os conceitos, as classificações a respeito do direito administrativo. Então não fique muito assustado, assustada, porque a gente já sabe mais ou menos o que nos espera. E aí a primeira pergunta é: a supremacia do interesse público deve ser prioridade em organizações da administração pública e privada? Vamos lá. O que é a supremacia do interesse público? É aquela ideia de que o interesse público prepondera sobre o interesse particular, de que ele está numa posição de supremacia, como o nome diz, de maior importância, porque ele reflete os interesses da coletividade. Tá bom? Professor, mas sempre o interesse público, ele representa o interesse da maioria das pessoas? Cuidado, eu troquei as palavras, né? Se você for perguntar, por exemplo, né, para uma cidade pequena se quer um presídio ali, como acontece no interior de São Paulo, é bem provável que a maioria das pessoas votarão que não querem presídios próximos às suas residências. Mas o interesse público exige, em prol do interesse coletivo, do interesse do Estado, que presídios sejam construídos, né, porque faltam vagas no sistema prisional. E o Estado de São Paulo adotou a estratégia de levar presídios de segurança máxima para o interior de São Paulo. Então, nesse caso, né, por uma série de razões, por uma série de circunstâncias, esses presídios foram construídos, né? E se houvesse alguma insurgência social, poderia ser alegado o princípio da supremacia do interesse público. É como se numa sala de aula o interesse público tivesse lá no tablado, né, e nós aqui, cidadãos, no taco, no chão, tá bom? Olhando para o interesse público que visa atender a nós mesmos, não é verdade? O interesse público visa a satisfazer as necessidades coletivas. Então é óbvio que se eu tiver um conflito ali entre um interesse particular, por exemplo,
de uma pessoa que não quer ceder o seu imóvel para uma desapropriação. E de outro lado, um interesse público na construção de um metrô, de um trem, de uma obra pública que vai beneficiar milhares de pessoas, é óbvio que o interesse público dessa coletividade vai preponderar. E não sou eu quem diz isso, a própria Constituição. Quando você analisa diversos dispositivos, requisição administrativa, a própria desapropriação que eu falei, né, a intervenção do Estado na propriedade, o tombamento e tantos outros institutos informam essa supremacia, essa superioridade dos interesses coletivos frente aos interesses meramente individuais. Professor, mas está escrito isso na Constituição? Não. É um princípio implícito, né? E é considerado também um supraprincípio, porque dele decorrem os demais. Então eu encontro a supremacia do interesse público na leitura do texto constitucional, né? De um lado você tem a supremacia e de outro a indisponibilidade do interesse público. É isso mesmo, né? As duas pedras de toque da administração, como ensina o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. A supremacia de um lado e a indisponibilidade de outro. O interesse público é indisponível, não posso simplesmente abdicar dele, deixar de lado, porque ele representa, né, esses interesses da coletividade que não podem ser renunciados simplesmente de qualquer forma. E entendendo a estrutura da administração, eu sei que a administração ela tem entidades públicos, mas também entidades da administração indireta, né? Entidades da administração indireta. Ainda assim, essas entidades da administração indireta, que podem ser públicas, né? Ou de direito privado, ainda assim elas se submetem ao regime administrativo, né? Em maior ou menor grau, tá certo? Agora, do jeito que a questão foi colocada, vamos pensar o seguinte: a supremacia do interesse público deve ser prioridade em organizações da administração pública, ok, e da administração privada, né? Não estou falando de entidades da administração pública que sejam de direito privado, estou falando de empresas, estou falando do mercado, estou falando aqui do segundo setor. Observa onde está a pegadinha? Observa onde está o X da questão? Iniciativa privada não tem supremacia do interesse público. Iniciativa privada é o mercado, são as relações privadas, são as relações empresariais, né? Um termo mais antigo, relações mercantis, né? Hoje a gente usa a expressão empresariais. Então a supremacia do interesse público deve ser prioridade no direito público, na administração pública, ok. Na privada não tem nada a ver. Tá certo? Não tem nada a ver com a administração privada, porque aí são os interesses individuais e suas correlações. Tá bem? Então, o gabarito aqui é errado, porque não tem nada a ver com a iniciativa privada, beleza? A administração privada são as pessoas e seus interesses, são as empresas, o mercado. E vamos ver aqui nas estatísticas, um pouquinho que travou. Olha, aqui nós temos 29% de erros, é um nível alto. E por quê? Provavelmente, penso eu, os alunos confundiram, né, as entidades da administração pública que são de direito privado com atividade privada, com a administração privada, tá bom? São coisas diferentes. Por quê? Porque mesmo uma empresa pública, mesmo uma estatal, por exemplo, ela se submete às regras da administração pública, ela integra a administração pública. Caixa Econômica não é administração pública? É. Ah, mas é de direito privado, sim. Mas é diferente, por exemplo, de um banco particular, de um banco, como esses bancos que você conhece por aí, não vou falar nomes, né? Banco do Brasil integra a administração pública, sendo uma sociedade de economia mista, sim, mas integra a organização administrativa, tanto que nós estudamos as estatais. Lei 3.303, a Constituição Federal, né, tantos dispositivos que se aplicam. Não confundir, então, com atividade privada. Beleza? Logo aqui está errado.
Pergunta de número 2. A respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro e da administração pública, julgue o item seguinte. Para exercer função de confiança na administração pública, o servidor deverá ser ocupante de cargo efetivo. Pessoal, questão básica, né? Questão básica. Não confundir função de confiança com cargo em comissão. Cargo em comissão pode ser gente de fora ou gente de dentro também da administração, tá? Não tem problema, é de livre nomeação e exoneração. Cargo em comissão, livre nomeação e exoneração. Tá bom? Olha a sonoridade. Cargo em comissão, livre nomeação e exoneração. Mas aqui nós estamos falando em função de confiança, que ela é atribuída a pessoas do quadro funcional. Logo, né, o servidor deve sim ser ocupante de cargo efetivo. Tá bom? O gabarito aqui é certo, certa resposta. Vamos aqui nas estatísticas, essa mais fácil, na minha opinião, tanto que 19% ainda erraram, né? Impressionante, porque são questões muito básicas do direito administrativo. Quando a gente estuda agentes públicos, nós fazemos essa distinção entre cargo em comissão e função de confiança. Show, gente? Tranquilo, professor? Tem essa didática de ir direto ao ponto, tá bom? Não fico com rodeios, não. A gente vai direto ao assunto e explica o porquê que a questão está certa ou errada. Agora, mais uma sobre licitações. E pergunta do pregão, né? E pergunta o conceito do pregão, gente. Embora essa questão tenha sido formulada em 2018, ela ainda é atual por ser uma questão conceito. E ela diz assim: a licitação na modalidade de pregão pode ser adotada para aquisição de bens e serviços comuns, que são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por edital mediante especificações usuais no mercado. Então vamos lá, o que é o pregão, né? É uma modalidade licitatória que está prevista em lei própria, na Lei 10.520 e também na lei nova, que é a Lei 14.133. Tem previsão tanto no regime antigo, licitatório, que está em vigor até o final de 2023, como também no regime novo da Lei 14.133, que é de 2021, né? Não é tão novinha assim, mas a doutrina coloca como regime novo, tá bom? E é isso mesmo, né? Aquisição de bens e serviços comuns, aqueles que podem constar no edital, né? Que não tem nenhuma firula, não é verdade? Que você consegue encontrar as definições do que você precisa no mercado. Né? Eu preciso comprar, por exemplo, notebook. Estou olhando aqui, notebook, microfone. Né? Isso são bens comuns. Eu consigo encontrar, definir essas especificações no mercado. Então, olha aqui, a Lei 10.520 trata do pregão. Ela é de 2002. Né? Ela tem aí, quase 20 anos, né? Praticamente 20 anos. E ela traz aqui, no artigo 1º, para a aquisição, quase 20 anos, não, mais de 20 anos, né? 2022, nós estamos em 2023, professor? O senhor também, por isso que eu fiz direito, né? Aqui fala o artigo 1º, para a aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão. E consideram-se serviços comuns, bens e serviços comuns, diz o parágrafo único, aqueles cujos padrões de desempenho, aqui aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais do mercado. Está aqui, artigo 1º e parágrafo único. A boa notícia para quem estuda licitações é que as questões, no mais das vezes, retratam a letra de lei mesmo, tá, gente? Não tem muito o que inventar, não. É arroz com feijão. Questões de licitação, arroz com feijão. Até rimou. E aqui, professor, no regime novo, que não é tão novo assim, né? Já tem 2 anos, pelo menos, nós temos, na Lei 14.133, o artigo 6º,
que é o sumário da lei. Eu falo sumário, por quê? O índice da lei. Porque ele traz conceitos e definições de tudo quase que tem na lei. Está lá, ó, para os fins desta lei consideram-se, aí vem conceito de órgão, de entidade, de administração pública, de tudo o que você pensar, né? Então, é obrigatório ler o artigo 6º da 14133. Quem tem que estudar licitações e deixar de ler o artigo 6º, está cometendo um erro grave, E nós vamos lá no inciso, vamos lá, 41, vamos checar aqui, subindo um pouquinho, pessoal, me perdoem, porque fica chato aqui a tela, 41 está aqui, ó. Pregão, modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério poderá ser o de menor preço ou maior desconto. A administração busca sempre a proposta mais vantajosa. E neste caso, a proposta mais vantajosa pode ser o menor preço ou o maior desconto, né? Às vezes o maior desconto fica melhor que o menor preço, porque você pega o valor global, aplica um desconto maior, etc. e tal. Enfim, a lei prevê esses dois critérios, beleza? Então vamos voltar aqui para a nossa questão e ficou agora mamão com açúcar, né? Ou mamão com dietético, para quem não pode comer açúcar. Vamos lá. A licitação na modalidade pregão pode ser adotada para aquisição de bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por edital mediante as especificações usuais do mercado. É claro, né? Certa resposta, questão redondinha, né? Basta lembrar da lei, do texto da lei, tanto que só 6,74% dos alunos erraram. Então vamos lá, mais licitações aqui, tá, gente? A matéria não é das mais fáceis, não é das mais palatáveis, o professor sabe disso. Porém, ela é necessária, né? Você vê, tem alguns concursos em que de 10 questões você pega aí 4, 5, até mais de licitações. É impressionante como o tema tem a predileção dos examinadores. Porque é difícil, porque pouca gente lê a lei, né? Porque é uma lei complexa, enfim, a banca sabe disso. A banca sabe o que os alunos não gostam de estudar e não por acaso esses temas chovem nos certames. Então vamos lá. Em caso de guerra ou grave perturbação da ordem, é inexigível a licitação. Bom, nós sabemos que guerra ou grave perturbação da ordem são situações de instabilidade institucional. São situações de anormalidade. Em outras palavras, o bicho pega, né? O bicho pega no caso de guerra ou grave perturbação. Então, é normal pensar, é trivial pensar, que nesses momentos muito específicos, nesses momentos peculiares, o Estado não vai fazer a licitação normal ou pode optar por não fazer a licitação como faria em tempos de normalidade. É trivial pensar isso. A questão é a seguinte, a palavrinha aqui, ó, o termo está correto? É causa de inexigibilidade ou é licitação dispensável? Para entender melhor esses dois termos, eu preciso recordar que a licitação é considerada inexigível quando há inviabilidade de competição. Olha a palavra, inexigível, tem o in, de inviável. Olha o bizu do professor. Licitação inexigível quando ela é inviável. Copiou? Inexigível, inviável a competição. Por exemplo, professor, eu vou contratar um artista que só tem um empresário. Eu vou licitar com quem? Tem como eu licitar o artista? É só ele, é só o empresário. Não tem como, né? É pegar ou largar. Nessas situações de pegar ou largar, não há competição. Se não há competição, a licitação é inexigível.
Mas aqui, no caso de guerra ou grave perturbação, por mais que a situação esteja difícil, ainda é possível encontrar pretendentes, ainda é possível encontrar interessados. Só que é muito difícil, às vezes, fazer uma licitação. Então, ela não é tecnicamente inexigível, ela é dispensável. Por quê? Porque eu posso tentar procurar. É uma escolha da administração. É uma escolha da administração. Portanto, ela é dispensável. Olha a pegadinha, dispensável. E quem diz isso é a própria Lei de Licitações, artigo 75, é dispensável a licitação. E aí a gente vem aqui no inciso 7. Nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou grave perturbação da ordem. Nesses casos, ela é dispensável, tá bom? Dispensável. E a questão aqui fala inexigível, então tá errado, porque uma coisa não é a outra, né? Inclusive, gente, eu sempre dou esse bizu, né? Eu sempre dou esse bizu. No concurso, a gente tem que ser chato, no bom sentido, a gente tem que ser criterioso. O aluno tem que ser técnico, né? Alho não é igual bugalho, então não confundir as coisas. Gabarito errado, vamos aqui para as estatísticas, só para mostrar 17% de erros. Seguimos questão de número 5. No que se refere ao controle da administração, julgue o item seguinte. Controle interno se refere sempre a atos de natureza administrativa. E aí você aprendeu por aí que se você encontrar a palavra sempre, está errado. Aí eu faço a piada, nem sempre. Né? Nem sempre. Faço a brincadeira, nem sempre. Por quê? Porque há sim hipóteses em que a palavra sempre está correta. Eu não posso absolutizar as coisas. Então tem gente que fica vendendo aí método milagroso, não, porque eu te ensino a passar. Balela, gente, eu não acredito nisso. Eu falo como professor, que dá aula desde os 15 anos de idade. Né? Tem pais professores, não há milagre não há fórmula mágica. Tem que sentar e estudar, é isso que eu acredito. O resto é parolagem plácida de adormecer bovinos ou conversa para boi dormir. Então não caia no conto da sereia, no canto da sereia, de que você estuda aqui para o meu método top mega blister fantástico e aí em tanto tempo eu te faço passar. Não, ninguém faz o outro passar porque isso pedagogicamente é errado. O professor não ensina, é o aluno que aprende. Já começa errado por aí, pela premissa. Né? O professor é apenas um facilitador, é uma ponte entre o aluno e o conhecimento. Ponto. Não sou eu quem digo isso, são os grandes pedagogos da história. Então, cuidado com essa história de que tem fórmula mágica para isso. As bancas sabem e esse é o caso. O que é controle da administração? Fiscalização e revisão, fiscalização e correção. Aquela ideia de que o que é público tem que ser fiscalizado, tem que ser revisto, tem que ser cuidado. Por exemplo, eu peço uma diária, né? Eu tenho que apresentar um formulário de diária. Se o Estado pagou a minha passagem, eu tenho que juntar o ticket da passagem, o bilhete da passagem, para provar que eu viajei. Não é? Para provar que fui eu que utilizei daquele serviço, que não teve maracutaia, que não teve erro, que não teve má-fé, que não teve desvio. Logo, controle significa fiscalização, significa revisão dos atos da administração pública. Né? Eu até brinco. Quem é casado sabe o que é controle interno, né? Tá bom, vamos lá. Controle interno, gente, diz respeito a atos de natureza administrativa. É óbvio. Todos os poderes têm, mas eles controlam os atos administrativos. Por exemplo, né? Tem lá no judiciário, sua administração. O controle interno vai revisar uma sentença do juiz? Não vai revisar a sentença. O controle interno vai revisar um acórdão do desembargador? Também não. Uma decisão do ministro? Também não. Por quê? Porque são atos jurisdicionais. Controle interno é atividade administrativa, é o dia a dia, é a diária, a licitação, o veículo, o vencimento, né, o olerite. São questões administrativas. Vamos pegar então na Câmara de Vereadores. O controle interno
vai verificar lá, por exemplo, se uma lei é adequada ou não? Negativo. Negativo, porque essa é uma competência dos vereadores. Se a lei é boa ou não é boa, compete aos vereadores analisar. Agora, você vai ter um curso lá da Câmara de Vereadores, pago com dinheiro público, aí o controle interno pode verificar? Claro que sim, porque neste caso é um ato administrativo praticado pelo Poder Legislativo. Lembrando, todos os poderes atuam também na área administrativa. Todos os poderes praticam atos de natureza administrativa. Todos. Claro, a gente vê isso com mais amplitude, com mais abrangência, de forma ampla, na administração pública que integra o poder executivo ali, da parte do poder executivo. Mas o legislativo também administra e o judiciário também administra. São chamadas funções atípicas, mas elas existem, né? O que você precisa entender é o seguinte: eu tenho controle interno e controle externo. O controle interno é feito ali, né, no âmbito do órgão, beleza? Inclusive o CNJ no judiciário, o CNMP, são órgãos de natureza administrativa, tá? No caso do MPU, você está estudando para o MPU, o CNMP é um órgão de controle interno. O que ele vai verificar? Atos de natureza administrativa. Logo aqui, o gabarito é certa resposta, tá bem? Certa resposta. Vamos ver a brincadeira, se o pessoal caiu ou não. Será que caiu? 43% de erros, um alto índice de erros nessa questão. E aqui eu chamo a atenção para mais um ponto. Professor, eu estudo só com bizu. Ajuda demais e tal. Eu sei, bizu ajuda. Mas é suficiente? Não é suficiente. Eu estou abrindo meu coração para você. Por que não é suficiente, professor? Porque as bancas sabem disso e elas cobram conceitos, e elas cobram entendimentos, elas cobram compreensão da matéria. Não dá para estudar uma disciplina como direito administrativo apenas com bizus. O bizu ajuda, claro. O professor não vai ser também leviano a ponto de dizer que não ajuda. Bizu é importante? Sim, show. Mas ele basta em si mesmo? É suficiente estudar por bizu? Não. Principalmente uma matéria mais densa, né? Eu diria até de substrato filosófico, que é o direito administrativo, não basta estudar por bizu. Precisa entender a matéria, precisa entender o funcionamento da administração, o funcionamento da máquina pública. Beleza? Vamos lá então? Mais uma questão de controle, da administração, todas essas questões extraídas do certame do concurso de 2018 do MPU para técnico. Então vamos lá. A administração pública pode revogar ato próprio, discricionário, ainda que perfeitamente legal, simplesmente pelo fato de não mais o considerar conveniente ou oportuno. A pergunta é, ela pode fazer isso? Ela pode revogar o ato discricionário? Pode. O que é o ato discricionário? É aquele no qual a administração tem uma margem de liberdade. Vamos pensar aqui, né? Nós tivemos a pandemia de Covid-19, é sempre o exemplo que eu gosto de dar, porque fica claro, está fresco na cabeça de vocês. Durante a Covid-19, as necessidades administrativas mudaram. Concorda comigo? Mudaram. Vamos pensar que antes da pandemia, a administração tinha pensado em construir uma escola com centenas de salas de aulas, uma escola grande. Mas veio a pandemia. Os alunos foram para casa. Os alunos foram estudar no EAD. O EAD que é uma realidade consolidada no mercado de ensino. E a necessidade mudou. Por quê? Em vez de construir escola, eu preciso construir posto de saúde, eu preciso fazer hospital de campanha, eu preciso de leitos, eu preciso de posto de saúde, de unidade básica. Então vamos pensar que a administração tinha tudo pronto já para fazer a escola, mas por discrição, por opção,
Usando sua margem de liberdade, ela vem e fala: não, olha, agora não é mais conveniente construir essa escola. Não é mais oportuno construir essa escola. Nós precisamos mudar o foco para a saúde nesse momento. Então vamos revogar esse ato que tinha determinado a construção da escola. Está tudo certo aqui, ele é plenamente legal, está tudo correto, mas é porque não é mais oportuno, não é mais conveniente. Não interessa mais para a administração. Isso é possível? Sim, sim, isso é plenamente possível. Então a administração pode revogar o ato discricionário, ainda que legal? Pode, pode. Aliás, essa é a distinção entre revogar e anular. Eu revogo algo que é inconveniente ou inoportuno, que não interessa mais. E eu anulo algo que é ilegal. Olha a sonoridade. Anula-se, olha o L, anula algo que é ilegal. Anulo o que é ilegal. Mas aqui, questão bem simples, a administração pode revogar o ato discricionário? Pode, pode. Simplesmente pelo fato de não mais o considerar conveniente e oportuno? É isso aí, tá certinho? Então, certa resposta, vamos ver aqui nas estatísticas, pouquinho a gente errou porque é uma questão bem básica, né? É uma questão muito, muito simples, muito básica. Beleza, gente? Para você ver que o concurso ele mescla questões fáceis, questões um pouco mais truncadas, questões com pegadinha, outras questões mais diretas ao ponto. Às vezes você bate o olho numa pergunta como essa e fica falando e fica matutando, né? Mas será que é só isso? Será que não tem nenhuma pegadinha e tal? E às vezes a banca faz isso de propósito. Ela coloca uma frase muito clara, muito óbvia, muito evidente e deixa o aluno com a pulga atrás da orelha, pensando que tem alguma pegadinha, pensando que tem algo que ele não viu, né? Isso é terrível. E às vezes o candidato perde mais tempo numa pergunta fácil do que numa pergunta mais difícil. Isso só a vida ensina, gente. Não tem manual de instruções, tá bom? Vamos para a próxima aqui, número 7. Tem um texto associado e aí fala: inconformada com a aplicação de uma multa, uma sociedade privada contratada pelo poder público ingressou com um pedido administrativo para anular a penalidade, para anular a multa. No curso do processo, o representante legal da sociedade foi chamado a prestar esclarecimentos, mas não apareceu. Deixou de aparecer, deixou de comparecer. A decisão final manteve a multa, razão por que a sociedade interpôs recurso administrativo. E aí ele quer saber a respeito do chamado processo administrativo e especificamente do recurso administrativo. Nós vamos então para a Lei do Processo Administrativo Federal, que é uma das 3 leis mais importantes para o teu concurso, ao lado de licitações, ao lado da 812, a 9784 é uma das principais, um dos pilares da sua formação. E o artigo 56 e os seguintes tratam do recurso administrativo e da revisão das decisões. Então o artigo 56 fala: das decisões administrativas, cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. E aí é importante, como que eu faço o encaminhamento do recurso? Tem uma pegadinha aí, ó. O recurso é dirigido à própria autoridade que proferiu a decisão. Para quê? Para ela analisar se ela vai reconsiderar ou não a decisão dela. Para quê, professor? Pode ser que a autoridade tenha se equivocado. Pode ser que ela não tenha se atentado a um documento, alguma circunstância, algum precedente, e o administrado vem e diz: olha, eu acho que você errou, autoridade. Você não quer reconsiderar, né? Você não quer dar uma olhada aí, de repente mudar de ideia? Isso vem, né, ao encontro do princípio da eficiência. Princípio da eficiência na administração pública. Por quê? Se eu errei enquanto autoridade, eu corrijo o meu erro. Eu posso reconsiderar no prazo de 5 dias. Se eu não reconsiderar, mantenho a decisão para os seus próprios fundamentos e encaminho para o andar de cima, para a autoridade superior. Mas o bizu o recurso é encaminhado, ele é dirigido
à autoridade que proferiu a decisão. É isso mesmo, para que ela olhe, dê mais uma olhada. Ela pode reconsiderar, se ela não reconsiderar, vai para o andar de cima, vai para a autoridade superior. E cuidado com o parágrafo 2º, muito cuidado aqui, porque ele fala, salvo exigência legal, a interposição do recurso independe de caução. Ele traz a regra, para recorrer não precisa pagar, né? Não precisa garantir nada, não precisa juntar patrimônio, fazer depósito, nada. Mas essa primeira expressão aqui dá a entender que tem exceção, né? A expressão dá a entender que tem exceção, ficou até rimando. Porque fala salvo exigência legal. Então está dizendo, se a lei exigir, tem que caucionar, tem que pagar, tem que depositar. E não é bem assim. Nós temos súmula vinculante a respeito. Olha aqui, pessoal, súmula vinculante 21, que diz, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. E essa súmula vinculante, como você sabe, tem força de lei. Então, cuidado com os textos, cuidado com estudar a lei sem se atentar para a jurisprudência, porque derruba bonito. Então, vamos lá. Com relação a essa hipótese, a autoridade legalmente competente para julgar o recurso administrativo não pode delegar essa atribuição a terceiro. Vamos pensar o seguinte, o juiz, né, que está julgando um recurso administrativo lá de um servidor, ele pode passar isso para o estagiário, né? É o bizu da cenoura, né? Cenoura, competência exclusiva, ato normativo e recurso administrativo, não pode. Aqui o bizu ajuda. Cenoura, competência exclusiva não pode delegar, ato normativo não pode delegar e nem recurso administrativo. Então, a autoridade competente não pode mesmo passar para o estagiário, não pode passar para terceiro, né? Não pode mesmo, tá bom, pessoal? Não pode mesmo, porque esse é um ato indelegável. Este é um ato indelegável, então, certa resposta. Só deixar aqui na tela, letra grande, certa resposta. Beleza? É o bizu da cenoura. Seguimos. Questão de número 8. Temos mais um texto. É o mesmo texto, o texto da multa, e aí vem a pergunta. Apenas a sociedade multada pode interpor recurso administrativo, pois a lei estabelece que apenas as partes do processo têm legitimidade para recorrer. Pergunta simples. Só as partes no processo podem recorrer? Será que não tem nenhuma exceção? Vamos pegar aqui o artigo 58 da Lei 9784. Tem legitimidade para interpor o recurso administrativo. Primeiro, quem tem direitos e interesses que forem parte no processo, óbvio. Mas não só eles. Pode ser que exista alguém que seja indiretamente afetado pela decisão recorrida. Vamos pensar assim, né? Estão discutindo lá os requisitos para a expedição de um alvará para food truck. Todo mundo sabe o que é food truck, aquelas carrocinhas de comida, os caminhões de comida e tal, né? Normalmente faz ali num container, etc. E o João está pedindo lá um alvará e foi negado. Então, não é só o João que vai ser prejudicado, porque essa decisão vai reverberar, ela vai refletir, ela vai se espraiar naquele campo, naquela cidade, naquele campo atingido pela decisão, e outros food truckers, né? Ó, o professor gastando inglês aqui, e outros, né? Vendedores de comida vão ser prejudicados. Eles não são parte no processo. Quem é parte é o João pedindo alvará, mas eles vão ser afetados. Então eles também podem recorrer para que depois não sobre para eles, né, a conta. É isso. O sindicato, uma associação dos food truckers também pode recorrer. As associações quanto a direitos e interesses transindividuais, né, coletivos. Então, gente, não é só quem é parte no processo. Não é só quem é parte no processo. É preciso entender que muitas vezes
a questão debatida vai atingir outras pessoas ou vai atingir interesses que não são meramente individuais. Beleza, então? Show? Tranquilo? Vamos para a questão. Apenas a sociedade multada pode interpor recurso administrativo? Está errado. Está errado com fundamento no artigo 58, agora sim, no artigo 58 da Lei 9784. Eu deixo várias leis abertas aqui, né? Porque são as leis que nós usamos durante a aula. Não é apenas a sociedade multada. Artigo 58 traz aqui, olha, 4 categorias de interessados. Logo, está errado, não é apenas a sociedade multada. Vamos pegar aqui nas estatísticas e 18% erraram, tá bom? Gente, com isso o professor conclui a live de hoje, tá certo? Espero que você tenha gostado. O nosso sistema aí de aulas é direto ao ponto. Então o professor vai já na questão com a explicação possível, o professor dá um panorama, não fala só a resposta, mas explica o panorama da questão, faz uma revisada nos conteúdos. E por favor, se você gostou, então deixe o seu like, deixe o seu comentário e siga o que nas redes sociais, principalmente ativando aí as notificações das lives. Tem muita live boa, excelente conteúdo gratuito para você. Meus agradecimentos à equipe técnica que me ajuda, principalmente ao CEO, Caio Moretti, e aos coordenadores, os professores Luiz Rezende e Ricardo Baronovski. Valeu, gente. Um abraço.